Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, que a paz e o amor de Cristo reine sempre em nossas vidas e que esta paz a gente possa irradiar aonde quer que cheguemos. Pois bem, hoje eu estou aqui para falar sobre redenção, falar sobre como buscar uma comunhão verdadeira com Deus, para que o Senhor possa nos usar e nos abençoar cada dia mais. Para continuar este vídeo, te peço, não saia dele. Dê o joinha, não se esqueça, não te custa nada. Compartilhe. Outras pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Pessoas que você conhece, que está precisando ouvir esta palavra. E coloque o seu comentário. Isso ajuda também a chegar este vídeo a outras pessoas. Você está assistindo esse vídeo pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Se inscreva no canal. Aperte o sininho, você vai ser notificado toda vez que eu colocar um vídeo novo. Amém? Vamos à palavra? Sim. Hoje vamos falar sobre redenção. E eu estou usando neste momento o Salmo 32, que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou ler 5 versículos. E desses 5 versículos vamos entender daquilo que Deus está falando. Mas eu te peço, lê o Salmo todo. É muito importante conhecermos a palavra de Deus. Começa assim: a alegria do homem perdoado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a sua culpa ou a sua maldade, e cujo espírito não há engano ou não há hipocrisia. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei a ti o meu pecado e a minha maldade. Não escondi, dizia eu. Confessarei ao Senhor a minha transgressão e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Vamos ler até aqui. Bem, Davi aqui escreve esse salmo em um momento que ele estava passando por muita angústia. Por quê? Vou fazer um comentário breve. Davi tinha pecado. Em que sentido? Davi não foi à guerra, estava tranquilo no seu palácio e viu uma mulher se banhando naquela época. Uma mulher bonita, e ele a desejou. Chamou esta mulher e a possuiu. Esta mulher foi para casa, só que depois ele soube que esta mulher estava grávida. E ela não estava tendo relações com seu marido, porque o seu marido estava em guerra. Davi, depois de ter pecado adulterando, ele conseguiu dissimular ou manipular uma situação. Mandou chamar este homem da guerra para que ele pudesse ir para casa deitar com sua mulher. E aí teria a desculpa, né? Ele está grávido do marido. Só que este homem era íntegro. Era um homem que tinha realmente obrigação, ele tinha amor pelo que ele fazia. E ele disse, não vou me deitar com ela porque os meus amigos estão em guerra e será um erro meu. Enquanto meus amigos estão em guerra, eu estou me desfrutando em minha casa. E ele não se deitou. Mesmo assim, Davi embriagou ele e mandou ele deitar-se com sua mulher, ir para a sua casa. Mas ele não aceitou. Voltando para a guerra, Davi escreve uma carta, mais um pecado. Porque justamente um pecado chama o outro, gente. Então o que acontece? Ele manda que o capitão da guarda coloque este homem em frente de batalha, sem retaguarda. O que é isso? É uma pessoa ir à frente de uma batalha para uma guerra e não ter ninguém atrás para protegê-lo de outros que estão na frente. Porque Davi queria que aquele homem morresse para que ele não descobrisse o pecado que ele tinha cometido. Então, aquele homem morre. Aí Davi acha que está tudo tranquilo. Toma essa mulher por esposa e aí a espada começa a cair na casa dele. Só que o profeta chega para Davi e fala sobre isso. Olha, Davi, conta uma história para que Davi caísse em si. E Davi cai. Porque aquele homem disse, olha, Davi, havia 2 pessoas, um homem rico, poderoso, e tinha um pobrezinho que só tinha uma ovelha. Chegando uma visita na casa daquele homem poderoso que tinha tudo, pede para matar um cordeiro. E ele pega justamente o cordeiro daquele que só tinha um, tendo vários em casa. E aquele homem perde seu cordeirinho. O que você acha que deve ser feito? E Davi disse, deve matá-lo, aquela pessoa que pegou o cordeiro. E o profeta diz, é você. Você fez isso.
Aquele homem era Urias, uma pessoa que trabalhava, que estava em guerra a favor de Davi. A mulher dele se chamava Betseba, uma mulher bonita. Davi a desejou, tendo várias outras mulheres em casa, suas esposas. Davi tinha tudo que Deus podia dar, mas ele desejou algo de outra pessoa. E o que acontece? Aqui começa o Salmo, que diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Por que isso aqui, Davi fala? Porque a transgressão perdoada são transgressões, ou seja, transgressões é tudo aquilo que a gente faz que é contra a lei. E Davi estava contra a lei de Deus. Ele pecou contra a palavra de Deus, porque o adultério é pecado. Então, e depois ele fala, e cujo pecado é encoberto, porque naquela época, os altares, quando a pessoa cometia pecado, levava um cordeiro, matava aquele cordeiro e aquele sangue caía sobre o altar, perdoando os pecados. O pecado era encoberto daquela pessoa. E depois no versículo 2 diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a sua maldade, cujo o espírito não há hipocrisia. Ou seja, bem-aventurado aquele homem em que Deus pode perdoar, mas aquele homem que não, olha só, não imputa a culpa daquele homem e cujo espírito não é hipócrita. O que é hipocrisia? A hipocrisia é justamente isso. É você mostrar uma coisa, ou falar uma coisa, ou agir de uma maneira e cobrar outra das outras pessoas. A hipocrisia é justamente mostrar algo que você não é ou não está fazendo. Então Davi fala sobre isso. Mas no versículo 3 diz assim: quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos e os meus bramidos se tornaram bramido em todo dia. Ou seja, Davi estava adoecendo pelos seus pecados, porque ele não conseguia admitir. Davi estava dissimulando o tempo todo, mostrando uma coisa que ele não era. Ou seja, o rei certinho, que não fazia nada errado. E ainda queria cobrar das pessoas isso. Então Davi estava dissimulando. Enquanto isso estava acontecendo, os ossos, ou seja, ele estava adoecendo, a sua alma estava adoecendo, porque aparentemente estava tudo bom, mas ele estava perdendo a unção, se afastando de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. E logo depois, no versículo 4 diz: porque de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão e estio. Seco. Davi estava seco. Ele não tinha nada para oferecer mais a ninguém, porque ele estava sem confessar os pecados dele. Ele estava dissimulando uma situação que ele não estava vivendo. Então ele aqui fala: enquanto eu me calei, eu adoeci. Davi sentia dores. Então ele não conseguia reagir, porque o pecado estava sufocando aquele homem. Mas no versículo 9 fala o seguinte, ou 5, ele fala claramente: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor a minha transgressão e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Ou seja, aqui Davi acorda e diz: pronto, eu vou confessar os meus pecados e o Senhor vai me perdoar. Mas o confessar o pecado não é simplesmente confessar o pecado. Quando você se arrepende de algo que você faz, o arrepender é largar, é separar, é se afastar. Se eu sei aonde eu pequei, eu não vou continuar pecando daquela mesma maneira. Davi, ele manipulou pessoas para não mostrar o seu pecado. Manipulou até que ele confessou, que ele caiu em si, confessou os seus pecados e Deus pôde perdoar. Então, por que esta mensagem? Porque aqui o Senhor está falando o seguinte: nós somos falhos, nós temos erros, falhas, mas quando a gente se cala para o nosso pecado ou tenta encobrir o nosso pecado,
é o nosso corpo que adoece. Você se afasta de Deus. Mas quando você confessa o seu pecado, e o confessar é abandonar o pecado, Deus te abraça de novo e vai continuar te usando. A espada, ela não para, porque o nosso pecado vai ser cobrado. Assim a gente sabe que o que aconteceu com Davi, todas as perseguições que vieram depois disso, inclusive a morte do filho dele, quando Betseba tem um filho, o filho nasce morto, não é isso? Doente e termina morrendo. Então, o pecado a gente paga, mas se confessarmos, o Senhor nos abraça. E aquele sangue que era derramado, como diz aqui, da culpa, o Senhor já nos dá esse sangue para nos purificar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, bora se tornar para Deus, bora voltar a Deus e deixar que esses pecados sejam encobertos pelo sangue do Senhor Jesus. Mas para isso, vamos abrir o nosso coração e vamos confessar. Amém? Um beijo no seu coração e até a próxima.